Lula está realmente com seus dias contados? O problema com o qual ele foi diagnosticado recentemente na sua garganta de alguma forma tem alguma coisa a ver com as previsões que estão sendo feitas sobre a durabilidade da sua vida? E as pessoas que estão adoecendo por conta disso? Bem, eu quero mostrar algumas dessas previsões, quero comentar algo muito importante sobre isso e tenho também uma atualização muito forte para comentar neste vídeo. Por isso, já chega dando um like aí, sem medo e com vontade, é um clique, é rápido e uma grande ajuda que você nos dá. Não pertence à família abençoada deste canal ainda, eu quero te convidar, vem para a família, se inscreve neste canal. Aqui nós mostramos a verdade que você precisa conhecer, não perde tempo. E no final do vídeo, aquele aviso importante para você quer emagrecer de forma saudável, tá certo, meus amigos? Vamos lá. Pessoal, ontem eu gravei um vídeo comentando a respeito do incêndio que ocorreu dentro da Rede Globo. Se você não assistiu, assiste, tá um vídeo muito esclarecedor. Teve até alguém que comentou assim: poxa, Dionísio, você defende o Bolsonaro, você idolatra o Bolsonaro. Como se defender e idolatrar fossem palavras sinônimas. E na verdade, desde o início do segundo turno, eu comecei a me posicionar mais firmemente, politicamente falando, e eu não tiro uma vírgula do que eu falei. Até porque eu sempre deixei claro que o meu posicionamento, o meu desejo era ter representantes no Congresso e mesmo na presidência, representantes que tivessem convergência com valores cristãos. Isso não significa que tudo que essas pessoas de direita falam e fazem é algo que eu concordo. E sim que muitas coisas que eles defendem e pelas quais eles lutam têm compatibilidade com o que eu defendo também, com o que eu acredito. E eu deixei isso bem claro, e até referente ao presidente Bolsonaro. Eu nunca aqui no canal desenho o Bolsonaro como o salvador da pátria, o salvador do Brasil, e sim como a melhor opção nesse cenário que nós estamos. Ainda mais quando o outro candidato da esquerda tem um histórico, no mínimo, questionável. Eu estou aqui usando um eufemismo. Pois bem, e muitas pessoas ficaram desapontadas com o resultado dessas eleições, e eu também. Foi uma frustração. Só que, apesar disso, eu não fiquei desestabilizado ou desesperançado em relação ao nosso futuro, até porque, conforme no dia seguinte eu gravei um vídeo comentando isso, eu vejo que a nossa esperança tem que estar sempre alicerçada no nosso Deus, no nosso Salvador, que nunca irá desamparar o seu povo. E eu vi algumas pessoas um tanto perdidas, e algumas estão até agora e até se apegando ou se consolando em previsões de videntes. Agora, vocês sabem disso, viralizou algumas previsões de alguns videntes de que o Lula não tem muito tempo de vida. Dá uma olhada aqui só no trechinho aqui dessas falas que eu vou colocar aqui para vocês na sequência. De algumas pessoas que falaram a respeito da vida do Lula, tem até gente, não sei se é do candomblé ou da Umbanda, eles não consigo diferenciar, né? Mas gente desse segmento de religiões de matriz africana também que comentaram sobre isso. E eu vi algumas pessoas, cristãos, até como que se consolando nessas previsões. Dá uma olhadinha só, primeiro nas previsões, para eu comentar na sequência. Ela disse que o Lula ia ganhar a presidência, isso ela falou acho que um mês atrás. O Lula vai ganhar a presidência, só que eu vejo um desencarne dele. Beleza, ele ganhou a presidência ontem à noite, depois que saiu o resultado das votações. Ela falou, gente, eu vejo um desencarne do Lula entre 7 e 8 meses por causa de uma condição de saúde. Não sei se é por causa daquele câncer que ele já teve. Esse cara tem 76. Ele tem, ele já bem é. E outra coisa, ele, presta atenção nessa previsão aqui, ele vai ganhar, só não ganha se tiver passa ou algum tipo de fraude. E outra coisa, só que eu vejo a vida dele curtíssima. Curtíssima. Então assim, eu diria, se cuida, se proteja, porque eu vejo um perigo, eu vejo um desencargo do Lula dessa condição. Por conta de algo que não está sendo observado. Realmente, isso pode acontecer. Eu previ a vitória do Lula e eu previ também um atentado contra a vida dele. Se esse atentado se realizar, ele corre o risco de sequer assumir a vaga de presidente. Tá bom?
Pessoal, tá aí algumas das previsões. Houveram outras várias, iguais a essas. E antes de eu compartilhar aqui uma atualização importante com vocês, deixa eu comentar rapidamente sobre isso. É fato de que o Lula já tem uma certa idade. É bem provável que essa eleição de agora seja a última disputa presidencial a qual ele está participando. E não é que eu estou aqui desejando que o mal aconteça com ele, longe de mim desejar que mal para a vida do cara. Para mim, o Lula é uma alma como qualquer outra que precisa desesperadamente de Jesus, como cada um de nós. Agora, eu vejo que ele tem uma certa idade. Você sabe que para qualquer profissão do mundo, a idade limita, gente. Chega uma hora que a gente tem que parar. E o Lula está chegando nessa fronteira, está mais cansado. Uma campanha como essa desgasta pra caramba. Governar um país como o nosso é uma pressão enorme. Então, não é fácil isso. E a gente percebe que ele já está chegando já no seu limite. Agora ele foi diagnosticado com um problema na sua garganta, que, segundo eu vi a matéria no site, não é uma coisa grave, só que precisa de cuidado, de assistência, até para não evoluir em algum problema com uma certa gravidade. Só que eu vejo que essas coisas levam algumas pessoas predispõem algumas pessoas a fazer certas previsões como as que eu mostrei aqui para vocês. Então, talvez alguém diga, Dionísio, mas também tem profecias. E eu volto a repetir o que eu falei em outros vídeos. O que for de Deus vai se cumprir. Até referente a essas eleições, né, que algumas pessoas profetizaram, tal, que o resultado ia ser diferente. Bem, o que vai legitimar uma profecia sim é o cumprimento dela. E se cumprir, amém. Agora, nós não podemos ter uma dependência emocional de certas previsões. Como alguns estão pegando essas previsões que eu mostrei para vocês e colocando uma dependência emocional nisso. Primeiro que, conforme eu falei, a gente não deve desejar, né, o óbito, o mal de ninguém. A gente não deve desejar, ainda mais uma alma, desejar que alguém perca a sua vida, não. E colocar uma dependência emocional nisso, porque eu sei que muitas pessoas estão assim, ficaram um tanto perdidas com a sua frustração política. E daí a importância de se alimentar a esperança em Deus. Porque a verdadeira esperança em Deus leva o indivíduo a uma convicção, independentemente de quem estiver no poder. Eu sei que Deus está no controle e que Ele vai cuidar da minha vida e que Ele vai cuidar do seu povo. Gente, a Bíblia é um manual incrível de inteligência emocional. Como psicólogo, óbvio que eu tenho um interesse particular por esta área e eu encontro muito isso na Bíblia. Sabe aquele episódio que Davi, ele volta com seus soldados, quando ele chega em Ziclag, ele vê que a cidade foi queimada a fogo, as mulheres levadas em cativeiro, os filhos, as filhas, e aquela tropa que estava com Davi fica tão amargurada que eles choram, mas eles choram com tanto desespero até ficarem sem forças. E alguns dos companheiros de Davi, de tão amargurados que estavam, cogitavam até em apedrejar Davi. E Davi, sabendo disso, ficou muito triste, muito angustiado. Mas o texto diz que, apesar de tudo, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Ou seja, naquele momento difícil, ele buscou força em Deus. Ele acreditava que Deus estava no controle da vida dele, que Deus estava com ele, mesmo tudo estando desmoronando ao seu redor. Ele se fortaleceu no Senhor, seu Deus. E isso não é uma coisa isolada na vida de Davi. Quando ele recebeu aquela profecia tão difícil do profeta Natã, dizendo que a espada jamais iria se apartar da sua casa, que o mal iria se levantar contra ele da sua própria casa, que o seu filho, fruto do seu adultério, não iria sobreviver. Aquilo foi um baque, mas o que ele fez? Foi buscar Deus, correu para os pés do Senhor e foi buscar as misericórdias de Deus. E Deus respondeu ele? Não. Deus não respondeu como ele queria, como ele esperava. A criança de fato foi a óbito. E o que Davi fez quando ele soube disso? Foi se ungir, foi se lavar e foi comer pão. Ele estava em jejum. E até os servos dele não entenderam isso. Falaram, poxa, mas você jejuava pela criança quando a criança estava viva e agora que sabe que a criança não está mais, você parou o jejum? E Davi vai e responde de forma muito sábia. Bem, eu jejuei pela criança enquanto vivia porque eu estava confiando nas misericórdias do Senhor. Mas uma vez que a criança já não está mais viva, eu vou até ela, mas a criança não vai voltar até mim. Ou seja, não tem mais o que fazer em relação a isso, mas a minha vida continua. Eu tenho que comer, eu tenho que me vestir, eu tenho que continuar com a minha vida.
E sabe o que Davi fez? Ele foi lá no templo do Senhor e adorou ao Senhor. Se prostrou diante do Senhor, na verdade não tinha um templo naquela época, mas um local de adoração, ele foi lá e adorou o Senhor. Posteriormente, ele foi lá e consolou, olha só, consolou a sua esposa, se deitou com ela e teve um filho. E a Bíblia diz que ela concebeu e que o Senhor amou aquela criança. Que a criança foi nada mais, nada menos do que o rei Salomão, um dos reis mais brilhantes da história de Israel. Então, olha só a inteligência emocional do cara. Apesar de as coisas darem erradas, ele continuava com a vida, continuava com a confiança no Senhor e Deus nunca o desamparou. E do mesmo jeito deve ser com cada um de nós agora. E a criança foi nada mais, nada menos do que o rei Salomão, conhecido pela sua sabedoria e por ser o rei amado do seu Deus. O Senhor o amou. E do mesmo jeito com cada um de nós, independentemente do que venha a acontecer. Eu vou mostrar agora para vocês uma atualização muito importante. O pastor Silas Malafaia comentou isso há pouco tempo atrás. Não sei se isso pode trazer algum impacto nas nossas eleições, se isso vai mudar alguma coisa, mas daquilo que eu falei para vocês, independentemente do que for acontecer, a nossa vida continua, vou continuar lutando pelos meus valores, pela minha convicção, pela minha fé e vamos seguir em frente. Dá uma olhada no que o pastor Silas Malafaia falou para me comentar algo na sequência. Povo abençoado do Brasil, como se diz no jogo de xadrez, checkmate em Alexandre de Moraes e nos ministros do TSE. Nessa terça-feira, 22 de novembro, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, vai apresentar documentação pedindo anulação de 250 mil urnas. O TSE e seu Alexandre de Moraes são obrigados a responder. Só tem um detalhe. Se a resposta não tiver consubstanciada e dar uma resposta que convença o povo, esse país vai pegar fogo. Nós não vamos aceitar, porque a vontade soberana de um povo tem que se estabelecer. Eu fiquei vendo aí uma jornalista medíocre, parcial, esquerdopata, Miriam Leitão. E aí, Valdemar da Costa Neto, os deputados do PL vão entregar o mandato? Ô medíocre, não interessa se é do PL, do MDB ou do PT, a lei é para todos. Quem tiver nisso aí, perca o mandato que tiver que perder. A vontade soberana do povo tem que se estabelecer. Agora, olha o que é um país de primeiro mundo que respeita a vontade do povo. Na Alemanha, as eleições em Berlim do ano passado foram anuladas agora em novembro. Olha o argumento, olha que coisa incrível. A decisão do tribunal foi correta. A democracia se baseia no fato de que os resultados são aceitos. Isso só é possível se você puder confiar nos resultados. Provem que foi tudo perfeito, prove que não houve fraude. São obrigados. O povo brasileiro quer uma resposta contundente e convincente. Nós não vamos aceitar. E eu vou marcar posição dura. Eu quero ver qual vai ser a documentação e qual vai ser a resposta. Deus abençoe o Brasil. Pessoal, tá aí a fala do pastor Silas Malafaia. Eu achei muito interessante o que ele falou que aconteceu lá na Alemanha. Isso é para aquelas pessoas que querem contrariar ou censurar os que estão inconformados. Erros podem acontecer em qualquer país. Olha a Alemanha aí como exemplo. Agora, se isso vai resultar em alguma coisa, isso vai mudar alguma coisa, eu não sei. E o sentimento que eu quero que você tenha é o mesmo que eu tenho. O nosso ânimo, a nossa esperança, a nossa alegria deve estar atrelada ao Senhor nosso Deus, independentemente de qualquer coisa. Como diz aquela música do Delino Marçal, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Independentemente do que for acontecer, a nossa esperança, o nosso ânimo vai estar no nosso Deus. É isso o vídeo de hoje. Deixa a tua opinião nos comentários. O que você pensa a respeito. Não é inscrito ainda no canal? Vem para essa família abençoada. Se inscreve aqui. Dá tempo de dar um like aí para nos ajudar. E muito obrigado. O carinho, a audiência de cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos. Aquele forte abraço. E até o nosso próximo vídeo. E fica aí um aviso com o nosso irmão Rodrigo para você. E quer emagrecer de forma saudável.
Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Uou! A paz, meus amados, tudo bem? Aqui quem fala é o irmão Rodrigo, representante do Nutron aqui de Cianorte, Paraná. E a alegria do Senhor é a nossa força. Venho apresentar para vocês o Nutron, esse produtinho aqui, ó, um produto 100% natural à base de plantas que não faz mal à saúde, regulamentado tudo certinho. Olha só, para você que já tentou de tudo para emagrecer, esse produto é para você, viu? Chega de enrolação, chega de conversa, o Nutron é top. Você que está assistindo aí o canal do irmão Dionísio, eu deixei meu WhatsApp aqui no primeiro comentário fixado aqui na descrição do vídeo, aqui logo abaixo. Você clicando, você vai cair no meu WhatsApp e vai ganhar desconto. Se você falar que viu no canal aqui do irmão Dionísio, você vai ganhar desconto hoje, hein? Então vem pra cá, clica aqui e me chame.